Olá! Vamos dar início a mais um Cardio-Oncologia por Amor. Para você, paciente, familiar, amigo, que está passando por um tratamento oncológico e quer tratar o câncer preservando o coração, esse é o canal certo para você. E eu, doutora Marina Bond, vou te ajudar nesse desafio. Vamos lá. Semana anterior, a gente falou sobre as taquiarritmias, as arritmias que aceleram a batida do coração e o paciente vai no consultório com a queixa de palpitação, aceleramento do peito. Agora, a gente vai falar sobre as bradiarritmias, as arritmias que acontecem abaixo do batimento do coração. Ou seja, antes eram arritmias que faziam que o batimento fosse acima de 100. Agora, são arritmias que o batimento cardíaco por minuto fica abaixo de 60, em geral, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dela. Da mesma forma que a taquiarritmia, a gente precisa fazer uma análise geral com um exame de sangue completo do paciente. Porque tem determinadas situações que também interferem causando bradiarritmia, como distúrbio da tireoide, por exemplo. Se você tem agora o hipotireoidismo, que é a produção mais baixa do hormônio da tireoide, também pode causar uma bradiarritmia. Então é super importante a gente avaliar para ver se não é de causa sistêmica, uma falta de um hormônio importante para a gente sobreviver, por exemplo. Da mesma forma, os níveis dos eletrólitos, potássio, magnésio, cálcio, a gente precisa checar, porque também tem interferência podendo causar bradiarritmia, dependendo de qual é a alteração. Então, isso é fundamental para qualquer paciente. E o que o paciente se queixa quando vai e descobre que ele tem uma bradiarritmia? Bom, isso é uma queixa diferente. Na maioria das vezes, o paciente não vai porque está sentindo o coração mais fraco, mas ele vai porque ele está tonto, ele pode desmaiar, ele pode não estar conseguindo, muito cansaço, não tem o mesmo rendimento que ele tinha antes. É mais ou menos esses sintomas, é tontura, desmaio, um cansaço que não melhora, é mais para esse lado. O diagnóstico é feito por um eletrocardiograma. Às vezes a gente precisa fazer um Holter, que é aquele que monitoriza por 24 horas, porque tem arritmias que muitas vezes elas não são contínuas, elas são paroxísticas, que a gente chama. Ela pode acontecer e parar e voltar ao normal. Então, a gente tem que pedir, às vezes, para poder fazer um diagnóstico, um exame mais completo do que só um eletro que dura apenas segundos e, às vezes, não é suficiente para fazer o diagnóstico, certo? Então, as bradicardias, da mesma forma que as taquiarritmias, elas também têm a bradicardia sinusal, que é a batida normal do coração, mais lenta. É a maioria dos casos, certo? Isso pode acontecer por excesso de medicação. Às vezes o paciente está usando uma medicação para pressão alta, exemplo, o atenolol, né? E aí a gente acabou exagerando muito na medicação por algum motivo, aumentou a dose, e aí ele vem com a batida bem baixa e isso está dando sintomas. Às vezes com a batida de 40, de 45, aí a gente é obrigado até a trocar o antihipertensivo, por exemplo, certo? Um exemplo muito comum é o paciente com insuficiência cardíaca, que a gente falou no vídeo anterior, o beta-bloqueador, o metoprolol succinato, o bisoprolol e o carvedilol são medicações que a gente tenta otimizar ao máximo no paciente com insuficiência cardíaca. Muitas vezes isso abaixa demais e a gente também tem que voltar um pouquinho, diminuir a dose para deixar numa batida que não cause tantos sintomas para o paciente e a gente consiga um controle da frequência cardíaca adequado, em geral em torno de 60 batimentos por minuto, que é o nosso grande alvo, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 60, certo? E a bradicardia sinusal, em geral, a gente reverte ou ajustando medicação, ou mexendo em alguma coisinha, mas tem algumas quimioterapias que também levam a uma tendência de baixar a batida, né? Como, por exemplo, o paclitaxel, como a talidomida, são medicações quimioterápicas que são usadas e podem causar um abaixamento da batida do coração. Muitas vezes, outras situações podem ocorrer com o desenvolvimento de bloqueios,
como, por exemplo, um bloqueio mais grave do coração, em que acaba não conduzindo direito a condução do átrio para o ventrículo, e a gente acaba tendo um BAV, que é um bloqueio atrioventricular mais avançado, um BAV de segundo grau avançado, ou um BAV total, que não tem nenhuma correlação mesmo entre o átrio e o ventrículo, que são arritmias mais graves, e que no caso de um BAV total, não tem jeito, a gente acaba lançando mão do implante do marca-passo, que ele vai trabalhar pelo paciente e vai ordenar a hora que o coração vai bater, certo? Em algumas situações, a gente acaba tendo que lançar mão de dispositivos invasivos como o marca-passo. O mais comum dos exemplos é quando tem esse bloqueio atrioventricular total. Em algumas alterações, em algumas situações, a gente acaba lançando mão desse marca-passo para situações que normalmente a gente não usaria, mas que o paciente oncológico às vezes precisa, só tem uma única medicação que causa bradicardia grave naquele paciente, e o paciente só consegue usar essa medicação, por exemplo, não tem uma outra para substituir, e ele tem uma bradicardia grave, mas a gente não quer suspender aquele tratamento. E aí a gente mesmo assim pondera e talvez acabe indicando um implante de marca-passo para que o paciente consiga ser tratado da doença oncológica, apesar de que numa situação habitual não fosse um bloqueio tão grave que indicasse o marca-passo. Mas se ele ficar sem a medicação, ele melhora, mas com a medicação oncológica ele não consegue viver, ele tem desmaio, tem síncope, tem tontura, mal-estar e precisa daquela medicação. Então a gente avalia risco-benefício e para determinadas situações que habitualmente a gente acaba não prescrevendo marca-passo, a gente nessas situações oncológicas a gente acaba utilizando e lançando mão para isso. Então, em geral, a gente avalia medicações, rever se tem alguma possibilidade de fazer alguma troca no esquema, algum ajuste de outras medicações que também podem causar bradicardia, mas se for uma bradicardia, um bloqueio avançado, um bloqueio total, o marca-passo é o tratamento de escolha para esses pacientes, e aí precisa implantar e fazer depois um segmento para checar a bateria, checar se ele está direitinho, todo um segmento específico para o paciente que está com esse marca-passo. Em geral, é isso, né? É bem mais frequente no nosso dia a dia, o cardio-oncologista, a gente vê taquiarritmia, que é muito frequente, palpitação, fibrilação atrial, taxupra, que eu não falei no vídeo anterior, mas também é bem frequente, a gente pode falar no próximo vídeo mais para frente. Extrasístoles são muito mais comuns, mas a gente tem também as bradiarritmias. E aí, o uso de algumas quimioterapias podem acabar levando a bradiarritmia, como algumas situações também que eu não falei, foi bom lembrar. A amiloidose, que é muito comum no paciente que tem mieloma múltiplo e quando tem amiloidose no coração, também pode causar bradiarritmia. Alguns tumores intracardíacos atrapalham o funcionamento do coração também, do sistema elétrico. Isso pode causar a bradicardia. Então, são diversas situações. Se você está tendo tontura, mal-estar, desmaio, tem que procurar um cardiologista. Se for paciente oncológico, um cardio-oncologista para poder definir qual é o melhor tratamento para você, poder diagnosticar de forma correta e a gente poder te ajudar da melhor forma possível. Esse é o meu recado hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que está me assistindo. A gente está muito feliz com Cardio-Oncologia por Amor. Eu espero que vocês também estejam felizes com Cardio-Oncologia por Amor, porque a gente faz especialmente para você, paciente, para você conseguir entender um pouquinho melhor da doença, entender um pouquinho melhor quais são os problemas que podem atingir o coração durante o seu tratamento oncológico e a gente poder te ajudar a vencer o câncer, tratando melhor do seu coração, certo? Então, muito obrigada. Se inscreva no canal, aperta o sininho para a gente poder seguir os próximos vídeos juntos e vocês fazerem um acompanhamento completo durante o tratamento. Se você tem alguma sugestão também para me dar de algum tema, alguma pergunta interessante, algo que eu possa ajudar você, anote aí, faça um comentário que a gente vai ajudar, tá bom? Um grande beijo!